Olá, estamos ao vivo, extremamente pontual, porque são 7h30 agora. Olha que chique. Hoje nós temos uma live incrível, uma live muito bacana, que é um esquenta para o nosso evento. Como é que vai ser? Nós estamos organizando um evento totalmente online, totalmente gratuito, para você, minha querida mãe ou pai de pet, que passou ou está passando pelo processo de luto, ou sente que vai passar pelo processo de luto em breve. Então nós movimentamos uma galera, sem contar os bastidores, tem umas mulheres maravilhosas que vão palestrar, tem a galera dos bastidores pra gente trazer esse evento maravilhoso e totalmente gratuito pra você. E essa aqui é uma live de esquenta, porque a gente quer que vocês entrem nesse clima com a gente, esse clima pet, ainda mais de final de ano. Passaram os dias de finados, então trouxe toda aquela emoção, sem contar agora final de ano, que a gente olha pra mesa e não tem mais o nosso pet, muitas vezes, né, pra pedir aquele pedacinho de frango, aí começa aquela emoção, aquele sentimento. Então hoje eu trouxe uma convidada, que é uma das palestrantes. Eu trago o currículo dela aqui pra vocês. Ela é médica veterinária. Eu vou chamar ela primeiro, daqui a pouco, e aí eu trago o currículo dela. Deixa eu falar do evento, da live, né? A live de hoje, essa live de esquenta com a doutora Liliane, que são as principais doenças em pets idosos. Eu tive uma criança, a Pete, ela partiu com 14 anos. Cara, eu tive um pet idoso por um tempão, gente. A Pete teve quase todos os problemas de saúde que um pet idoso podia ter. Minha mãe está ali pra concordar. O pai dela também tá aqui pra... Todo mundo sabendo disso. Foi uma fase muito difícil. E a parte de sênior já foi muito difícil. O luto, com certeza, ainda é um processo difícil. Por isso que eu decidi fazer esse evento e todo esse esquema, todo esse movimento, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu passo e eu sei o quanto isso vai agregar. E eu queria muito ter visto uma live dessas, talvez quando ela tivesse jovem ainda, pra eu poder entender melhor como é que eu podia cuidar de um pet idoso, porque eu não tive nenhuma experiência com pet. E a gente acaba aprendendo na prática, mas com certeza a informação é o que ganha o mundo, né? Então, eu acho muito importante fazer isso. Então, não é só fazer joias e mostrar pra vocês a beleza que é uma joia afetiva, mas também poder trazer conhecimento, poder trazer informação, tudo que eu puder trazer de coisas boas para que vocês tenham o filho de vocês da forma mais linda possível, da mais carinhosa possível, mais saudável possível, eu vou trazer. Então, eu consegui arrumar um monte de parceira incrível para esse evento. Uma delas é a Liliane, médica veterinária, e eu vou chamar pra gente fazer essa live. A live vai ficar gravada, com toda certeza desse universo, vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Depois eu vou ver como é que eu baixo e ponho no YouTube, porque tem gente que gosta de assistir live mais longa pelo YouTube, porque dá pra pausar, dá pra adiantar, e essas coisas eu gosto mais, né? Mas também vou deixar aqui, estará no perfil. E essa daqui é uma live esquenta pro nosso evento que vai acontecer no domingo, dia 30, a partir das 18 horas, totalmente gratuito, totalmente online, pra você participar. Quando terminar a live, peraí, você vai clicar no meu nome aqui, dá pra ver aqui em cima, e vai ter um link azul lá perto no meu nome, vai ter um link azul, você vai clicar e vai ter um grupo pra você entrar, que está, né, falando sobre o evento. Aí lá nesse grupo a gente vai mandar o link oficial, porque não vai ser pelo Instagram, porque vai ter mais gente, né, e vai ficar mais organizado se for numa outra plataforma, e a gente vai fazer lá na plataforma. Deixa só ver se mais alguém vai entrar, uns 5 minutos, 5 minutos não, e uns segundinhos aí, e eu já chamo a nossa queridíssima parceira pra a gente falar, pra gente conversar um pouquinho. Vai ser mais um bate-papo
para ela poder trazer pra gente essas informações, porque eu preferi trazer uma médica veterinária do que, por exemplo, ir lá e pesquisar alguma coisa, sabe? Então eu preferi trazer ela aqui, alguém com autoridade pra falar, pra gente poder conversar um pouquinho. A Liliane, ela tá aqui, né? Eu acho que eu vou colocar você, Li, pra entrar. E aí eu já aproveito pra te apresentar um pouquinho. O que você acha? Deixa eu ver se o convite dela tá aqui. Denise, você tá online aqui? Compartilha lá no... Você não tem meu Instagram, né? Compartilha lá no seu Instagram, que a gente tá ao vivo. Ah, eu preciso compartilhar no grupo, gente. Para as pessoas saberem, porque eu esqueci. Vocês me dão um segundo só para eu compartilhar, por favor, no grupo. Porque é tanta coisa pra fazer, juro, que eu acabei esquecendo. Só um minutinho que eu vou compartilhar lá no grupo e eu já chamo a Liliane aqui pra gente começar a conversar. Deixa eu ver... Aqui. Deixa eu... Liliane, está por aí? Está. Oi, linda! Oi, tudo bem? Como você tá linda? Como é que você tá? Ótimo, e você? Eu tô bem também. Obrigada por participar dessa live. Eu sei que a correria ela é enorme para ambos os lados, aqui e aí também. Ainda mais você que é médica veterinária, né? Trabalhando presencial, uma correria. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui nessa live tão especial. Eu sei o quanto você também preza por passar informações valiosas para os tutores de todas as formas, né? Principalmente no consultório. Mas o Instagram hoje virou uma ferramenta que a gente pode passar todas as informações, né? A gente chega no Brasil inteiro. Então você está aqui para passar informações valiosíssimas para os tutores que têm pets idosos ou que vão chegar nessa fase sênior em breve, né? Muito agradecida pelo convite, muito feliz em poder agregar, né, na sua jornada, no seu evento. E vamos que vamos. Tem muita informação para nos passar. Eu vou só colocar aqui no grupo. Olha, menina, mas é uma luta. Beleza. Eu vou trazer um breve currículo seu, que é um currículo muito bom. Tem uma carreira gostosa aqui. Eu tô falando hoje com a Liliane Pellegrina. Ela é médica veterinária, formada em 2005 pela UnoOeste Presidente Prudente. Especialização em clínica médica e cirurgia pelo Instituto Qualitas, em Ribeirão Preto, em 2009. Olha, você é do interior? Eu sou do interior de São Paulo, Piratininga, próximo a Bauru. Ai, que gostoso. Quentinha, né, menina? Ela tem administração de empresas, formada pela instituição Toledo de Ensino em Bauru em 2013. Especialização em dermatologia de cães e gatos pela instituição Qualitas em 2017 em Bauru. E ela já teve alguns pets, como toda mãe de pet que está aqui também. Ela teve o Espirro, o Panqueca, a Gaua, que são cães, o Manuel e Cacá, que são gatinhos. E hoje ela tem a Babi, que é o Spitz alemão de 2 anos, e a Helena, a Helena, amo o nome de gente, que é a gatinha de 7 anos dela. Então, você sempre foi amante de pets desde criança? Só para eu entender. Sempre, desde criança. Eu falo que na minha infância, na minha casa, chegou a ter 22 gatos. Meu Deus do céu. Era uma casa grande? Era pra comportar? Não Era casa de Coab, de periferia, era casa normal, só que a gente não tinha cultura de segurar esses gatos dentro de casa, né? Então os gatos viviam soltos. Sim. E não é o que a gente vê hoje, né? Não é o que a gente preconiza hoje, porque gatos soltos, eles podem trazer inúmeras doenças, né, para outros gatos que estão dentro de casa e também levar doenças para outros gatos de fora.
Então, hoje a gente tem outra cultura, né, em relação a gatos. A gente tem que deixar manter os gatos dentro do seu domicílio, não pode sair, não. Se é gato doméstico, tem que ficar dentro de casa. Ué, Exatamente. do celular de fora. Há 30 anos atrás a gente não tinha essa consciência. Era outro tipo de cuidado. E a partir daí, você já gostava de pet e você decidiu ir para a área de medicina veterinária? Foi a partir daí? Já gostava. Eu fiz uma outra faculdade antes, mas eu não concluí, né? Aí eu larguei no último ano e fui fazer veterinária. Ai, que delícia! É uma área tão incrível. Eu sou suspeita de falar. Eu sou biomédica, mas eu sou muito suspeita da área de medicina veterinária, psicologia. Eu sou, assim, loucamente apaixonada. Vocês fazem milagres. Vocês não têm noção. Vocês têm noção. Vocês fazem milagres, gente. Vocês salvam. É muito bom. É muito compensatório. É uma delícia. Ai, que delícia. E conviver com os pets, né? Por mais que seja num momento difícil, mas vocês convivem com os pets, eles têm um amor, assim, que minhas clientes falam que é um amor sem igual. Não tem como a gente falar, o amor dele parece com o de alguma pessoa, não tem como. Eles são é muito genuíno, é muito puro. É que nem o amor de uma criança. A criança não mente. E Exatamente. Os pets também não mentem. O olhar não mente. Sim. O olhar não mente. E aí eu queria, na verdade, eu trouxe aqui especialmente para a gente fazer esse esquenta pro evento. Nós temos um evento, temos uma equipe de mulheres, né, incrível esse ano, para a gente poder trazer um pouquinho de acalento para os corações. Então a gente vai falar sobre a jornada do luto pet, né, que eu passei por isso de forma muito recente. No final de junho a minha princesa partiu e eu já estava com esse sonho de querer fazer esse evento. E aí eu falei, é o momento. É o momento de fazer. Me organizei, veio uma galera maravilhosa, tem uma médica veterinária, tenho 2 psicólogas, vai ser um evento maravilhoso. E a gente está fazendo essa live de esquenta para divulgar esse evento, para você que não sabe, e também para vocês conhecerem as palestrantes. Então eu tenho aqui a Liliane hoje, ela vai falar sobre as principais doenças em pets idosos. Vou deixar a fala com ela, para ela poder falar um pouquinho, por quê? Muitas vezes, não é sempre, o que precede o luto é a fase sênior. Eu passei com a minha Pitty por todas as fases. Eu ganhei, ela tinha menos de um mês. A gente passou a criança dela, a fase de neném, depois ela virou uma adolescente, depois ela foi ficando adulta, daqui a pouco já era uma senhora. E a gente passou por todos os perrengues que vocês possam imaginar. A Pitty teve todas as doenças que vocês possam cogitar, a Pitty arrumou. E aí precedeu, né, esse momento para a gente poder chegar, infelizmente, no processo de luto que a gente sabe que vai chegar. E esse cuidado com o pet idoso, eu sempre tive muita curiosidade, mas sempre foi uma coisa meio que uma incógnita para mim. Cada um falava uma coisa, mas o pet idoso é igual o idoso mesmo. Tem que ter todos os cuidados, tem várias doenças específicas que esses pets passam, né, de forma geral, nessa fase sênior. Então a Liliane está aqui para ela falar para a gente quais são essas doenças, mais ou menos o que a gente pode fazer para diagnosticar antes, ou já levar no médico para que ele possa fazer um diagnóstico e a gente conseguir compreender e talvez antecipar para trazer melhor qualidade de vida. Porque essa parte sênior é isso, é trazer qualidade de vida para eles até o dia em que eles partirem. Então nosso papel como tutor é trazer essa qualidade de vida e o nosso papel aqui como profissionais é trazer informação. Então, Liliane, te dou a palavra. Quero que você traga para a gente aqui as principais doenças em pets idosos, se você tem algumas dicas, o que um tutor precisa saber um pouco antes do pet virar idoso ou se quando o pet já está idoso, quais são essas doenças. Pode ficar à vontade. Bom, boa noite para quem está aqui na live. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho 20 anos de carreira já, de clínica, né, formada. Eu tenho a clínica desde sempre, então já passaram muitos pets na minha mão. E a gente está vendo que, ultimamente, a gente está recebendo cada vez mais os pets mais idosos. A gente tem muita ração de boa qualidade, comida de boa qualidade, cães vacinados, cães domiciliados que dormem na cama, dentro de casa. Então, isso faz com que a longevidade da vidinha deles se torne muito mais superior do que antes.
Então, na clínica, na rotina clínica, eu vejo muitos cães acima de 10 anos, né? Se a gente for pensar, a idade que os cães começam a envelhecer é a partir de 7 anos de idade. Cães de maior porte, pastor alemão, Rottweiler, São Bernardo, eles envelhecem mais cedo, porque eles vivem menos. Os Pinschers, Spitz alemão, o Lhasa, Shih Tzu, Yorkshire... Que são eternos, né? Os poodles são eternos. Infelizmente, a gente não tem muito mais, mas eles vivem para sempre. Esses, com 7 anos, eles ainda estão com todo gás. Eles ainda são o adulto maduro, que a gente chama, né? Mas, a partir de 9 anos, eles também já começam a entrar na fase sênior, né? Então, tem algumas doenças que são silenciosas, que elas vão acontecendo devagarzinho e o organismo vai se adaptando. Isso que causa o dano maior, porque o tutor, às vezes, ele acredita que aquele pet está mais paradinho, está mais deitadinho, dormindo mais, porque ele está ficando velhinho. Mas, na verdade, ele pode estar com o início de alguma doença degenerativa. Né? Os cães de grande porte, eles têm artrite, têm artrose nas articulações. Eles sentem dores na hora de levantar da caminha, então eles permanecem mais tempo deitados do que de costume. E o tutor acha que aquilo é normal, é natural. Só que não, né? A gente tem que ir atrás para buscar qualidade de vida para eles, buscar uma melhora naquele quadro clínico. Porque todo mundo aqui concorda que ficar com dor é horrível, né? A gente não suporta a dor, a gente fica irritado, a gente não consegue raciocinar direito, a gente quer se livrar daquilo. E o cãozinho não fala, né? O cão, o gato, eles não falam. Então, aquilo para eles começa a se tornar um incômodo tão grande que às vezes o tutor chega e fala assim: nossa, meu cachorro tá agressivo. Ele não era assim, eu vou pôr a mão nele, ele rosna. Eu vou tirar ele da caminha, ele quer me morder, mas porque ele tem dor. Então, assim, tem algumas doenças que dá pra gente diagnosticar só conversando com o tutor. Às vezes o tutor vem aqui com uma outra queixa. Na anamnese, na conversa, eu começo a perceber que aquele cãozinho já está entrando nessa fase de artrite, de artrose. Na auscultação, a gente consegue perceber sopro cardíaco. Aí a gente começa a perguntar, tem tosse? Às vezes ele tosse, mas eu acho que ele engasga com a água. Não é engasgo com a água, já é um problema cardíaco. Então já tem que procurar um cardiologista, tem que fazer um exame de eletro, de eco, para ver se o coração, entrar com a medicação. Porque às vezes o coração está tendo dificuldade em bombear o sangue. Aí de repente o cachorro desmaia, tem uma síncope e aí o cachorro fala, morreu de infarto. E morreu, mas por quê? Às vezes, morreu do nada, porque... morreu do nada, mas já tinha algum sinal clínico, com certeza, sempre tem. Então, e uma doença também bem comum que a gente pega bastante, que eu pego bastante aqui, é a insuficiência renal crônica. Que quando o rinzinho começa a parar de filtrar o sangue. Então, às vezes, aquele paciente começa a beber muita água e fazer muito xixi. Aquilo para o tutor é normal, é tranquilo, é assim mesmo que acontece. Mas não tá errado. Ele não pode beber água exagerado, ele não pode fazer um xixi exagerado. O xixi tem que ter cor, não pode ser transparente. Começa a emagrecer, porque ele está comendo menos, o idoso chegou, a idade senil chegou e ele está perdendo peso. Não, ele está com uma doença. E como é crônico, é progressivo, é lento, o organismo vai se adaptando e o rinzinho vai ali dando conta. A hora que chega numa hora que não dá mais, que o organismo já está entrando em colapso, é onde o cachorro começa a vomitar, não quer comer, tem diarreia. Aí a hora que chega na clínica, a gente já detecta que pode ser uma insuficiência renal crônica. E aí os médicos morreram, não tem mais o que fazer, não tem como recuperar. Aí o que a gente tem que fazer é dar um suporte no que sobrou de rim, conseguir fazer a função dele. Que daí é muito mais difícil também, né? E existe também os cânceres, né? Existem também muitos cânceres, né, agora. Também relacionado à idade, né? Muita coisa que a gente não via antes, a gente está vendo agora. Então, câncer de baço, por exemplo, é silencioso. Se você não prestar atenção, não fazer exames de rotina como ultrassom, aquele câncer entra ali no baço, ele começa a se desenvolver, a hora que já está enorme, aí que o tutor
procurar ajuda, entendeu? Sim. Então, tem muitas doenças que dá pra gente fazer um acompanhamento preventivo, né? Preventivo. Então, Esse eu que sempre você falo. falou do ultrassom, a partir dos 7, 9 anos, a cada quanto tempo você indica fazer um ultrassom, por exemplo? Ó, o Tem alguma check-up geral, indicação? de rotina, geral, com todos os exames, anualmente, a partir de Uhum. 7 anos. A partir de 10 anos, eu já opto para fazer a cada 6 meses. Ah, legal. Boa Né? informação. Porque se a gente demorar um ano para levar, passa tão rápido Verdade. que você esquece. E uma coisa que a gente faz aqui na clínica também é agendar. O cliente já sai daqui agendado para dali 6 meses. Ah, que legal, porque a pessoa já tem marcado lá, então ela já Já vai tem um voltar e compromisso, né? não vai E aí deixando, né? minha secretária liga, né? Fala, ó, tá na hora de fazer o check-up, né? Uhum. Da princesa, por exemplo. Aí a gente já agenda, já organiza, Que porque legal. esquece. Não adianta, né? Então, a Pode gente, bem da vida. Uhum. aqui na clínica é muito preventivo. Eu faço muito preventivo. Legal. Então, e os tutores gostam disso, né? Gostam da gente estar em cima, estar lembrando, porque a vida é tão corrida e passa tão rápido. Então, a gente faz esse acompanhamento com o cachorro que é nosso cliente aqui. E facilita muito a vida. Nossa, imagina, você já tem o agendamento marcado para algo que é necessário. Sim. E aí, além do ultrassom, né, a gente também, eu recomendo fazer os exames de sangue, né, o hemograma completo, com plaquetas, o bioquímico para avaliar a função renal, a Uhum. função hepática, a proteína plasmática, a glicose. Tem animais também que na velhice desenvolve diabetes, também é muito Diabetes. comum. E isso também é bem silencioso, e a hora que vê já está bem avançado também, o cachorro chega bem ruim, bem prostrado, né? Perdendo peso, assim, progressivamente, o cliente está achando que está tudo bem. O Uhum. cachorro está comendo, ele não se importa tanto com as outras coisas. É engraçado isso. Porque É, quando chega verdade. aqui, ele parou de comer, ele está Aí, vomitando. mas aí já Aí é ele problema, já come. lastrou, já É é. uma diarreia muito ruim, muito feia, e um vômito e parou de comer. São as três coisas que o cliente corre na hora que acontece. Mas aí já Quais está são as avançado. três que você falou? É parar de comer, vômito e a diarreia. São os principais. Os principais. Verdade. Os Pior que é principais. verdade. Então, Falando isso assim. Uhum. incomoda, mas tem muitos sinais antes, né? Que não percebem. Então, esse check-up semestral, depois dos 10 anos, 9 anos, cães de porte maior, eu aconselho depois dos 7 anos, já fazer esse check-up Porque eles já de envelhecem mais rápido, né? eles Então, envelhecem mais rápido e morrem antes, né? Você não vê um Rottweiler de 15 anos, por exemplo. não. Eles morrem com 12, 13, né? Nossa. Então tem que ser mais precocemente esse cuidado. Sim, com certeza. Você trouxe mais alguma outra doença? Ah, e tem também doença, a demência senil, né? Que a gente também vê bastante agora, que é o Alzheimer canino, né? Que tipo de Que Alzheimer, menina? o cachorrinho ele fica meio desnorteado, ele não consegue entrar e sair de lugares que antes ele estava acostumado, ele às vezes ele se encaixa atrás da geladeira, não consegue dar ré, ou atrás do fogão, ele fica andando em círculos, ele fica desorientado, ele não escuta mais também. Então, isso tudo também é uma doença que a gente vê bastante. Por conta também da idade, Da né? Às vezes ele idade. tem um problema, ele não tem problema cardíaco, ele não tem insuficiência renal, mas ele tem o cérebrozinho dele já bem cansadinho e aí ele se perde na casa, ele uiva à noite, Ah, ele troca noite pelo dia. Também é bem complicado essa fase. nossa, eu vou trazer isso mais no evento, mas muita gente acompanhou aqui no meu Instagram quando a Pete chegou nessa fase de Alzheimer. A gente não sabia, tava vocalizando demais, tava com alguns problemas. A gente levou no veterinário para explicar, porque a gente achava que era uma dor devido a alguns problemas que ela tinha. Ela já veio com. Ela falou: pelas informações que você tá me falando, aparentemente a gente já tá no quadro de Alzheimer. E aí foram meses de muita dificuldade,
ninguém dormia, ela não dormia, eu não dormia, foi muito difícil. A gente até chegou a usar o canabidiol também, né? Fizemos muitas coisas, mas é muito difícil. Foi uma fase assim que eu não imaginei chegar, e quando chegou foi muito difícil. Foi uma doença assim que chegou, a gente não sabia o que era. Quando a gente viu, já era. E não tem como a gente voltar, né, regredir isso. É uma doença que, infelizmente, ela só vai caminhando para frente. Verdade, nossa. Né? O que a gente pode fazer é dar qualidade, tentar brecar, né, a doença, que ela evolua mais lentamente, mas não tem o que fazer, como no ser humano, né? O ser humano começou a perder a memória, não adianta. Ele vai ficar doente. Não tem o que fazer. Verdade. E a gente acha que, pelo menos, assim, uma percepção leiga, né? Ah, se ele está esquecendo, então tudo bem, mas eles passam, gente, por cada coisa, eles não dormem porque eles estão vocalizando, eles se perdem, eles perdem noção, assim. Tem pets que esquecem, né, alguns rostos, algumas coisas. Então é muito sofrido para eles, não é porque eles esquecem que não é sofrido, é muito sofrido. Dava para ver o que a Pitty passava, a gente sofria porque a gente entendia, mas ela sem entender. Imagina, do nada ela tá bem, daqui a pouco ela tá perdida, onde é que eu tô? Então é muito sofrido, assim, ver eles nessa situação. É bem complicado. E outra coisa também que eu percebo também aqui são as doenças periodontais. Ó, tem A uma gente pergunta sobre isso. a gente não tem o hábito de escovar os dentes, né, dos cães. Uhum. Quem tem o hábito também não faz diariamente, às vezes só faz quando toma banho, leva a escova do pet para o banho e tosa e lá é feito a escovação. Sim. Só que fazer escovação uma vez por semana, a cada 15 dias, não resolve nada. Sim, verdade. A escovação tem que ser feita no máximo dia sim, dia não, para não ter o acúmulo de tártaro. E quem não faz a escovação, o caminho é fazer a limpeza de tártaro, né? Uhum. Porque perde os dentes, dá mau hálito, pode dar umas doenças infecciosas em outros órgãos, porque a bactéria sai da boca e vai para órgãos internos, né? Uhum. Então, a doença periodontal, ela também é silenciosa, porque o mau hálito incomoda o cliente, mas ele tem medo de passar pela anestesia, de fazer a limpeza. Ai, mas já tá velhinho. Eu vou submeter ele à anestesia, vai que morre. Gente, aquele tártaro ali, ele é mais perigoso do que a anestesia. Sério? Olha que informação, né? Que a pessoa acha, vai para anestesia e pode morrer, mas e a bactéria? Não, a gente faz procedimento cirúrgico bem controlado, com anestesista junto. A medicina evoluiu muito, né? Pré-operatórios. E assim, se você faz a prevenção com a escovação dia sim, dia não, você consegue controlar o tártaro bem legal. Quando não consegue, faz uma limpeza a cada ano. Uma vez por ano, marca uma limpeza de tártaro. Trouxeram essa Aí pergunta mesmo. você retira, limpa, fica bonitinho. Demora para acumular de novo. Começou a acumular, faz. Isso daí é uma prevenção para não perder dente, para não ter infecção em órgãos internos, para não ter mau hálito. Porque a bactéria que está na boca, ela pode causar uma doença cardíaca. É verdade. Uhum. Né? Então também é muito importante também a olhar a boquinha, sabe? E uma coisa também importantíssima na velhice é a aferição da pressão arterial. Sim. Tem que aferir a pressão arterial, porque se não aferir a pressão arterial, aquele cachorro pode estar com pressão alta e isso pode causar um infarto, pode causar problemas cardíacos e pode causar sim, uma insuficiência renal. Você vê que um problema desencadeia o outro, sendo que só ferindo a pressão você já conseguia controlar e evitar uma morte rápida, talvez uma morte rápida, né? Assim. E aí, se ele tem um problema cardíaco, o cardiologista vai entrar com algumas medicações que vai prejudicar o rim. Verdade. Porque esse cachorro tá com problema de bombeamento de sangue. Às vezes ele fica com edema pulmonar. O que o cardiologista dá? Diurético. O que o diurético faz? Força o rim a fazer mais xixi. Então, aquele que já tá velhinho, cansadinho, ele começa a ter um esforço maior para poder eliminar o edema pulmonar. E isso começa a ter problema de degradação de néfrons. Então,
Uma coisa que poderia ter sido visto num check-up, no exame geral, né? Uma volta no veterinário uma vez no ano, Sim. pode simplesmente salvar o seu pet, dar mais anos de vida, dar mais qualidade de vida, né? E Tem uma o que a gente pergunta aqui. Pode falar, desculpa. Pode Não, falar. o que a gente tem que bater muito em cima é da prevenção. Não é vir no consultório quando está doente. Porque aqui a consulta, dificilmente chega um cliente que não é meu cliente e fala, eu vim fazer um check-up. Ele vem porque está doente. Os que vêm de check-up são aqueles que a gente liga e avisa que está vencendo o prazo, que é para ele voltar. Nunca vem um cliente do nada falar, eu vim, trouxe meu cachorro para ver se está tudo bem. Muito difícil. Então, essa consciência tem que começar a ter. Porque quanto mais a gente procura, não é que a gente acha, a gente previne. Verdade, essa frase é ótima. Já coloca de post, assim, porque... Quanto mais a gente procura, não é o que a gente acha, a gente previne. Então, se isso já daí... tá lá, se já tá lá, vamos cuidar do que tem, que pelo menos achou. Não é uma surpresa que vai vir Exatamente. E tem o que fazer, é menos gasto, é mais tempo, a gente consegue organizar, consegue fazer os exames com calma, faz exames de imagem, faz exames de sangue, vasculha, pesquisa, diagnóstico, a gente tem que ter diagnóstico. Não adianta você, eu acho que tá tossindo, eu acho que é gripe. Pode não ser gripe, pode ser cardíaco. Pode ser tudo. E como é que você vai saber? Vai no chute? Vai no chat? Pode ser alérgico, pode ser bronquite, pode ser pneumonia, pode ser cardio, pode ser tanta coisa. E não é só olhando que a gente vai ter bola de cristal. Tem cliente que fala, o que você acha que é? Gente, eu não sei. Tem que diagnosticar, né? Tem que fazer. Tem que procurar. E essa questão que você falou sobre poder ir e fazer tudo com calma, cara, isso dá uma diferença, porque é o nosso filho que tá lá. E alguma coisa estranha acontecendo. Quando o pet já tá numa situação, assim, muito avançada, a gente para e pensa, nossa, eu queria ter um pouquinho de calma para investigar. Porque qualquer 2 dias, qualquer 2 semanas, qualquer um mês de análise, de investigação, pode mudar muito o quadro do pet. Eu passei muito isso com a Pitty, porque volta e meia eu já tava... Na idade dela, já estava numa situação complicada. E toda hora eu voltava no médico. Então, essa calma de poder fazer os exames para prevenir, para poder analisar, investigar com calma, isso é um alívio para a cabeça. Até financeiramente falando, você vai fazer uma vez no ano, uma coisa para você poder ter mais tranquilidade no futuro. Se todo ser humano deveria, né? Uma vez no ano, a cada 6 meses, fazer o exame de sangue, o pet é igualzinho. Precisa ir lá, fazer seus devidos exames, fazer sua prevenção, ainda mais vai envelhecendo, é que a gente, pelo menos eu como uma percepção aqui de tutora, a gente não vê os dias passar, essa correria, né? Então daqui a pouco o pet está com 12 anos, 13 anos, então você tem que ter essa ideia de começar a fazer antes, a prevenção antes. Entrou na fase sênior, você já começa a se organizar para isso. Né? Exatamente. E até para o veterinário também. É outra conduta, é mais tranquilidade, dá para pesquisar com calma, dá para ver os melhores recursos. Então, todo mundo ganha. Verdade. O pet, então, os animais, então, sem sombra de dúvida. Deixa eu trazer a pergunta para você, senão eu vou esquecer. Essa pergunta é da Fran. Ela perguntou, a profilaxia de tártaros para limpeza dos dentes tem uma idade limite em idosos? Tem alguma idade limite para fazer o procedimento, né? Ela quer dizer até quantos anos é para fazer a profilaxia? Será que foi isso? Isso. Ela perguntou. Não tem idade limite. Tá com o dentinho ruim, tá com mau hálito, tá com tártaro. 15 anos, 16 anos, o bichinho tá vivo, tem condições de passar por uma anestesia, tem que fazer o procedimento de limpeza de tártaro. Perfeito. Porque como é que a saúde começa pela boca, né? Já tá com 15 anos, já não tem nem mais dente, pode ter certeza que tem. E o dente que tá lá, tá só preso pelo tártaro. Nossa, e quando faz a limpeza, às vezes o dente cai, né? Mas vai tirar os dentes? Não tem como fixar aquele dente que tá amolecido na boca. Porque aquilo causa dor.
Imagina, você vai comer, o dente mexe. Você vai comer, o dente mexe. Imagina o desconforto, judiação. Não tem Aí o condição. pet chega sem comer, o que que era? Era um problema de tártaro que você não foi lá investigar, né? Ah, legal saber, qualquer idade. Não tem idade limite para fazer limpeza de tártaro, mas tem a idade que pode começar a fazer, que é quando já tem aquele mau hálito, aquela coisinha amarelinha assim perto da gengiva. Pode ver que aquilo ali já é tártaro. Se você passar a unha assim, ele não sai. Tem que ser Verdade. feito com um aparelhinho de dentista, aquele ultrassom dentário. Tem que ser Uhum. feito sob sedação. Não dá para fazer com o animal acordado, porque aquele negocinho vibra e ele esquenta e incomoda. E dói também, Uhum. porque você tem que passar bem na gengiva. E quando tem tártaro, tem que fazer também uma profilaxia antes de passar pelo procedimento. Tem que tomar um antibiótico uma Uhum. semana antes para poder diminuir aquela população de bactéria da boca, para quando limpar, essa bactéria não ir atingir órgãos internos, porque ela vai cair na circulação, porque vai Uhum. sangrar. Então a Sim. gente faz uma profilaxia antes de limpar para evitar Legal. que a bactéria vá para algum lugar que não deva ir, entendeu? Sim, entendi. Tem uma pergunta aqui da Camille, minha best. Ela perguntou uma questão que você tinha falado, mas eu não sei se você trata, é que ela tem coelhos, então eu não sei se tem muita diferença. Dá pra ver a pergunta? Faz a pergunta, deixa eu ver se eu consigo responder, porque coelhos não é minha praia. Eu sei que ela tem coelhos, ela tá perguntando de forma geral, mas para ela é interessante porque ela tem coelhos. Ela perguntou uma pergunta que a gente tinha comentado, quando já é idoso, existe uma frequência maior para as idas ao preventivo, né, para o veterinário, comparado com o pet mais novo? E aí, se você trouxer alguma informação para coelho, vamos adorar. O coelho, eu sei que ele vive pouquinho, né? Ele vive 6 anos, sete Ah, tem coelho e anos. cachorro, ótimo. O coelhinho ele não vive muito, não. Então, assim, como o coelho vive menos, né? Ele tem uma vida aí de 6, 7, 8 anos no máximo. Então, tem que ser um veterinário de silvestres, né? Que consiga mexer com essa espécie. E depois do terceiro ano, o coelhinho também já é idoso. Ai, que vai com 6, né? Se falece com 6, então já é seis, idoso. sete anos, o coelhinho ele já tá indo. Então, assim, com 2, 3 aninhos, ele já tá partindo para a idade idosa. Então, esse é um momento também de começar a ir com mais frequência no veterinário que é especializado nessa raça, né? E aí vai fazendo a cada um ano, e quanto mais velho, aí depois começa a cada 6 meses, né? Que você falou. É. É a mesma coisa do cachorrinho. Tem que ir, quanto mais velhinho, mais frequente. E se diagnosticar uma doença, é Mas tem que mais a fazer. cada 3 meses. Faz o É. check-up hoje, tá tudo bem, a doença tá estável, o rinzinho tá estável, tá comendo, tá? Daqui 3 meses volta. Uhum. Cardíaco, tá com problema cardíaco, tá tomando remedinho pro coração, diagnosticou doença cardíaca, 3, 4 meses volta. Não é depois 6 meses mais, entendeu? Já muda muito o quadro, Muda, né? Muita muda, coisa pode mudar. muda. Ela falou que eu acho que é o coelhinho dela, já tem 5 anos, então já é um. Ai, já é um senhor, meu Deus do céu. Já é senhor, já é senhor, já tem que procurar saber se tá tudo bem, fazer um check-upinho para ver se Ah, tá tudo ela é ok. uma tutora maravilhosa com as crianças dela. Uma pergunta da Denise também, ela perguntou se tem algum exercício físico para o pet fazer que possa prevenir alguma doença. Talvez alguma doença física, não sei. Ó, o controle de peso é bem interessante controlar o peso, porque os cães idosos geralmente eles são gordinhos, né? O controle de peso é bem legal acontecer. Evitar que o cão suba e desça da cama e escorregue, então tapete de borracha perto da cama, perto do sofá. Uhum. O comedouro tem que ser de acordo com a altura do pet. Cães muito altos, é legal aquele comedouro que fica mais alto do chão. Você Uhum. consegue colocar a vasilha de água de comida mais alta para ele não ter que arcar muito a cervical para tomar água ou comer lá embaixo. Seria Uhum. também interessante. É, Caminhadas para fortalecer a musculatura, caminhadas Uhum. não longas. A guia também, uma guia mais curta, mais próxima do seu corpo, para você ter controle, né,
do bichinho ali. Uhum. Bastante. Que mais? Eu Acho que acho que basicamente. aqueles brinquedos de. Como é que fala? Alguma coisa ambiental, sabe? Enriquecimento ambiental? Enriquecimento ambiental. Talvez ajuda também na parte do cérebro, né? Sim, nossa, para os gatinhos, enriquecimento ambiental é Ai, que fantástico. delícia. É É vida, né? fantástico. Ter aqueles playgrounds, aqueles que eles sobem, arranhadores, ter redinha, caixa de papel eles gostam, coisinhas assim, brinquedinhos. Os mais baratinhos eles gostam mais, né? Às vezes a gente coloca aquele monte de coisa bonita com que compra e eles gostam de uma caixa de papelão vazia. Eles são terríveis. Você compra um presente pra eles e eles vão ficar com a caixa do presente. Exatamente. É isso aí. Nossa, gente, terrível. Ó, tem mais uma pergunta também. Na verdade, tem mais duas, eu acho. A Simone perguntou que ela gostaria que você falasse sobre encefalopatia urêmica no caso de cães. É o que a gente já conversou sobre insuficiência renal crônica, né? Ah, legal. Uhum. Quando o rim começa a perder a função, o que acontece? O que é para ser excretado, o que está ruim dentro do organismo, começa a ficar circulante. Uhum. Isso acaba dando uma encefalopatia cerebral, né? A toxicidade, ela chega num nível que ela atinge o cérebro. Então, isso é muito ruim. O cachorro convulsiona, ele perde sentido, ele fica praticamente vegetativo. Então, assim, nessa fase, infelizmente, dificilmente a gente reverte. Já chegou no sistema central, né? Já Pegou no no. sistema central. E isso daí é terrível. E aí são Infelizmente, paliativos. Aí são paliativos para qualidade de aí vida. nem é paliativo, porque ele fica em coma mesmo. Aí é uma convulsão atrás da outra, a gente consegue só controlar com medicamentos. A hora que o medicamento acaba o efeito, ele volta a convulsionar e fica nesse ciclo, né? Aí é praticamente inviável manter. Aí, Nossa, infelizmente. Por isso que o preventivo, eu bato na tecla do preventivo. e fala de novo, preventivo, faça a prevenção enquanto há tempo, enquanto a saúde, né? Prevenir enquanto há saúde. Olha que frase, né? Tem mais Isso. pergunta aqui, menina, que você veio aqui e agora fez uma festa aqui no meu Pode, Instagram, pode perguntar. Nós estamos aqui até meia-noite hoje. que ainda é hoje. Remédio para vermes precisa mesmo ser administrado nos cães de forma preventiva, mesmo sem exames de fezes, imagino que alterado a cada 3 meses. Assim, o protocolo que eu faço é a cada 6 meses, né? Eventualmente tem uma diarreia, tem um cocô feio, aí faz o copro parasitológico, detectando algum verme, alguma coisa, aí entra novamente com o vermífugo. Mas se as fezes está tudo bonitinha, o cachorro não fica em contato com cães de rua, tem acesso a fezes de outros cachorros. Quando você sai para passear, você vai sempre com ele, não solta o cachorro sozinho para ele fazer o que ele quiser. Daí a gente não sabe o que ele vai colocar na boca, né? O cachorro lambe tudo. Sim. Então, se você tem o hábito de passear com ele na rua, mas na coleira, e você sabe o que está acontecendo, você não deixa ele cheirar determinadas coisas, não deixa ele lamber determinadas coisas, a cada 6 meses a vermifugação é ok. Mas tem que ser feito sim a cada 6 meses, porque existem alguns vermes que a gente só consegue ver através de exames laboratoriais, não dá para ver a olho nu, né? Uhum. Então a gente tem que prevenir dessa forma a cada 6 meses. Se acaso acontecer alguma diarreia nesse, Nesse meio né, tempo, né? intervalo, aí sim seria recomendado fazer o exame de fezes para poder ver se tem alguma coisa errada ali. Perfeito. Perfeito. A Camille mandou aqui que é melhor prevenir do que remediar. Essa frase é o auge, né? Todo mundo deveria saber que é o ideal. Melhor prevenir do que remediar. Tem uma outra pergunta da Helena. Ela disse. Ela passou pela perda do amor dela. Ela falou para você falar sobre a encefalopatia hepática. Ela perdeu
a bebê dela com 18 anos, faz 38 dias, ela tinha tumor com metástase no fígado. Foi muito triste, pesado, doloroso, traumático ver ela partir dessa forma. Sinto muito, Helena, de coração. A gente sabe como é perder o amor das nossas vidas, e quanto mais velho, mais tempo a gente passou com eles, né? Então é muito difícil. Se puder falar um pouquinho, doutora, sobre... A encefalopatia hepática é o mesmo problema do rim, né? O fígado, ele também é um órgão super importante que faz a metabolização de tudo que a gente põe dentro, de medicamentos, de alimento, né? Então, é um órgão muito importante. Quando acontece pela metástase, provavelmente ele tinha um tumor em algum lugar que metastasou no fígado, né? E o fígado começa a perder a sua função, começa a gerar toxinas, como o rim também. Então, isso vai para o cérebro, atinge um nível superior que também, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. A parte central é a cabeça. Se a cabeça morrer, acabou. Né? Tanto é que em humanos, quando tem morte cerebral, desliga o aparelho, não tem mais o que fazer. Então, quando atinge o cérebro, é impossível a gente reverter o quadro, é muito difícil. Mesmo que a gente insista, é praticamente muito complicado. Mas eu sinto muito pela sua perda. É muito difícil. Todas as perdas são difíceis, mas a gente vê... Há muito tempo, né? Ela curtiu bastante. 18 anos. Foi bem legal, foi bem agradável na sua companhia. Infelizmente, eu acho que a gente vê eles partindo assim, sem poder fazer nada depois que já tá num grau da doença, é muito difícil também. É muito doloroso. A gente vê essas passagens, né, desse processo, e a gente vê eles falecendo, né, eles partindo pouco a pouco. Dói muito também, é muito difícil. O pai da Pitty entrou, o pai da nossa princesa que partiu também, ele acompanhou tudo de perto, foi um baita parceiro quando mais precisei dele, a gente precisou dele. Não sei se é uma pergunta, acho que é uma pergunta, é da Simone. Eu não sei nem pronunciar essa palavra. Hipoadrenocorticismo tem a ver com a insuficiência renal crônica devido à medicação? Ela perdeu a neném dela com 15 anos a 14 dias, meu sentimento, Simone, de verdade. Com insuficiência renal crônica e, infelizmente, entrou em encefalopatia urêmica. A gente não pode bater o martelo que foi as medicações que causaram. Tem que ter uma análise, né? Porque assim, às vezes não foi nada disso. Ela teve as duas coisas, uma coisa, outra coisa, né? Mas não tem como a gente tratar o hipoadrenocorticismo sem medicação. O que é isso? Desculpa. Eu sei que é uma doença na glândula adrenal que fica em cima do rim. É uma glândula super importante, que faz liberação de hormônios para a regulação de todo o organismo. Então, é uma glândula que estava com um probleminha também, aí entrou com a medicação para melhorar esse probleminha, e aí não dá para a gente saber se isso levou à insuficiência renal. Pode ser que ela tenha tido insuficiência renal e pode ser que ela tenha tido o hipoadreno. Então, são coisas, às vezes, distintas. Mas se a insuficiência renal foi causada pela medicação, não tem muito o que a gente fazer também. Porque ou a gente trata com medicação, a pessoa vai ficar sem tratamento. Né? Então, a gente deve... se correr o bicho pega, se picar o bicho come. Ou trata... ou espera a partir de alguma outra forma, né? Porque vai alterar, vai ter alterações. Aí daqui a pouco falha o rim, que vai tentar suprir o fígado, e aí vai falhando tudo e não tem como, né? Vai tentar tratar da melhor forma possível. Tem outra pergunta também. Deixa eu ver. É da Fran também. Já tive um cão idoso com a doença do carrapato. Existe alguma forma segura de prevenir a picada no cão? E ela comentou que ela leu sobre coleiras repelentes, mas tem receio de serem tóxicas a longo prazo. A doença do carrapato é muito falada, se quiser também dar uma pincelada aí, assim, a prevenção do carrapato é muito complicada mesmo, né? Depende muito do ambiente, depende muito do seu quintal, depende muito do vizinho, depende dos cães que passam no seu portão. Porque o carrapato anda, o carrapato é rapidinho, ele tá aqui, daqui a pouco ele tá lá. A gente nem vê,
né? Então, assim, as coleiras repelentes, tem algumas que são bem legais para repelir, mas, assim, não segura a carga. Se tiver muito carrapato, não adianta, que não vai segurar. O carrapato vai picar, vai transferir a doença se ele estiver contaminado. Então, assim, o meio de prevenção, manter o seu quintal limpo, manter o cachorrinho com coleira repelente. Tem alguns remedinhos agora orais, como o Bravecto, Nexgard, Simparic, que eles são orais, eles são muito bons, só que eles também não evitam que o animal pegue o carrapato. O carrapato precisa subir, sugar o sangue, ingerir o remédio para cair morto. Né? Então, o comprimido ele não é um repelente. O que a gente tem como repelente, algumas são coleiras, mas mesmo assim, se a infestação for muito grande, não segura. Então, assim, a prevenção é você ficar de olho mesmo em qualquer sinal diferente que o cachorrinho apresentar. Hoje ele acordou triste. Ele não quis comer. Ele tá com mancha roxa no corpo, né? Hematoma. Ele teve uma diarreia. Ele teve um vômito. Então, assim, tem todos os sinais que pode ser uma doença do carrapato, que é a erliquiose. Entendi. Quanto antes você for atrás para descobrir se é ou não, melhor. Porque o tratamento é super eficaz. Quando a gente pega no começo, dá super certo. E é tranquilo. Só que, assim, o cachorrinho adquiriu a erliquiose uma vez, a gente não tem garantia que quando a imunidade dele baixar, não vai voltar. Porque a gente não sabe se ele foi picado novamente por um carrapato e transferiu a doença de novo, ou aquela doença que está dentro do corpinho, que a gente não tem 100% de certeza que ela foi eliminada, voltou a manifestar. Então, eu bato sempre em cima de ficar de olho em qualquer sinal diferente que você perceber, porque dá sinal. Ele não vai ter a doença do carrapato ativa e não ter nada. Isso não acontece. Né? O que pode acontecer, a doença está lá quietinha, você tratou, diminuiu a carga parasitária, a doença fica lá quietinha. De repente, o bichinho, sei lá, abaixa. Vem visita em casa que ele não gosta, vem criança que puxa o rabo, puxa a cabeça, puxa o pelo, estressa o bicho, pronto. Na segunda-feira ele já está meio tristinho. Entendeu? Então, assim, é complicado também a questão do carrapato, mas é super tranquilo de tratar. A Thalita perguntou, são duas perguntas da... A Simone, ela tinha perguntado sobre a coleira, se porventura elas podem ser tóxicas a longo prazo. Essas coleiras de prevenção à picada do carrapato. Não, a longo prazo não tem problema, assim. Não, porque assim, as coleiras que a gente tem no mercado hoje, coleiras boas, ela vem com a matéria-prima dentro da massa da coleira. Não é externo. Não é igual antigamente, que era aquela coleira que era com pó, lembra? Não lembro. Uma coleira fedida com pó que você passava a mão assim, pegava na mão. Eu lembro do cheiro. Então, aquilo lá, se o cachorro lambesse aquela coleira ou tivesse outro que mordesse, arrancasse e comesse aquela coleira, ia dar muito problema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. As coleiras estão tão assim atualizadas, tão modernas, que é dentro da massa, eles batem o princípio ativo naquela massa e depois eles colocam a coleira para fazer numa máquina. Então não tem mais aquele cheiro forte, aquele pó, e não tem problema de intoxicar, nada. Nossa, eles fazem estudos fantásticos quanto à segurança. Graças a Deus. Eles também fazem estudos que mesmo que o animal ingerir aquela coleira, a quantidade de medicamento que tem ali dentro não causa intoxicação. O que pode causar é obstrução intestinal, né? Vômito, porque vai ficar aquele plástico ali dentro do estômago, mas intoxicação por conta do medicamento não acontece. Ai, que bom, que ótimo. A Thalita perguntou se o Botox ajuda na prevenção de carrapatos. Botox? É aquele negocinho, não é? Que você passa na casa? Eu usei muito isso, menina. O Botox, ele é para grandes animais, né? Ele é para boi, ele não é para cachorro.
Tem cliente que dá banho no cachorro com botox, isso não pode, de jeito nenhum, porque é extremamente tóxico. Tóxico, né? Então, assim, mas no ambiente ele pode ser usado diluído. Eu usava, né? né, diluído em 1 litro de água, Pode. quantidade lá, passava na casa todinha. Então, ele é para ambiente. Nada de passar no bicho e esperar secar no sol, que isso daí causa intoxicação mesmo, porque ele não é para ser usado em pet, né? Só que uma coisa com o botox que tem que acontecer, falando que é que a gente uma não coisa, sabe. mas assim, no ambiente também tem que ter o jeito certo de passar. Você não pode só jogar no chão. Você tem que jogar onde que o carrapato fica, a fêmea, para colocar o ovo na parede. Ah, é verdade. Verdade. Eu lembrando. O carrapato que sobe parede, gente, ele tá procurando um cantinho, um buraquinho para poder colocar o ovo. E nasce milhares de filhotinhos da fêmea. Então, para você jogar no ambiente diluído certinho, você tem que colocar naquela bomba costal e pulverizar o muro, pulverizar a palha, pulverizar beiral de telhado. Então, no chão, tem que ter um carrapato. Se ele está no chão, ele está procurando uma parede para subir. Ou procurando um cachorro para subir. Porque o carrapato, ele faz a troca das fases do carrapato é feita no ambiente. Então, o carrapato nasce lá pequenininho, sobe, suga, vira adulto, cai no chão. Aí ele faz a troca de fase, sobe, suga, cai no chão. Aí sobe, suga, copula lá com o machinho em cima do cachorro, macho e fêmea, geralmente tem um gordinho em cima e a estrelinha embaixo. Cai no chão e vai colocar ovo na parede. Então, o botox é feito para pulverizar o ambiente, mas desde que seja feito de forma correta, não adianta só passar no chão. Porque eu, quando teve infestação na minha casa, menina, que caos que foi. Aí tinha na parede, tinha que passar na casa todinha, e espirrava na casa todinha, em todas as paredes, nos cantinhos, todos os cantos, que eles não se escondendo. Foi caótico. Então, porque às vezes coloca o ovo no estrado da cama. Ah, é mesmo? Sobe pelo pé da cama, fica no cantinho da estrada e coloca o ovo ali. Olha que horror. Olha que essa informação eu nem sabia. Olha que lugar bom para você passar o botox, então, né? Não só nas paredes, mas em todo. Erguer o colchão, se tiver uma infestação muito grande em casa, tem que erguer o colchão, ver como é que tá embaixo da cama, ver, porque eles é quente, um lugar quente que é o quarto, um lugar escuro que é debaixo da cama e subiu. Não tá no chão, tá em cima. Sim, lugar perfeito para eles fazerem a copular e ter a vida deles, né? Ter essas crianças. Sim. Olha que perigo. Deixa eu trazer, ninguém mais tem perguntas aqui. Se alguém tiver, pode mandar perguntas, que a Liliane está animadíssima fazendo essa live aqui comigo. Eu tô super feliz. Essa live nossa, tá muito incrível. Eu sei encaixar. Eu tô também adorando. Eu amo falar, né, de veterinário. Eu sou apaixonada. Somos duas. Você chegou no certo. É a minha profissão, eu amo. Ai, nossa, a profissão incrível, né? Belíssima. Mais perguntas da Fran. Fran gostou. Quando a doença do carrapato volta, é porque a imunidade do cão diminuiu? As plaquetas têm algum exame de sangue que detecta essa fase? Olha, pergunta legal. Sim, tem. A gente tem alguns exames de teste rápido, que a gente chama, que a gente pega um pouquinho do sangue do bichinho e coloca, tipo isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um teste rápido. Só que isso daqui é um teste rápido de gatinho, né? Pra gente detectar doenças de gato. A doença do carrapato é o mesmo padrão. A gente coloca uma gotinha de sangue aqui e coloca um agente. Aí é igual teste de gravidez. Que ele corre. É bem legal também. Aí a gente tem que associar, lógico, né? O exame teste rápido com o exame de hemograma para ver a plaqueta e os sinais e sintomas. Mesmo se ele tiver com a imunidade normal e não aparentar nenhum problema, dá para pegar com esse exame, esse teste rápido? Dá. Só que assim, o teste rápido, ele detecta
ele pode detectar não a doença ativa, ele pode detectar que o animal já teve contato. Ah, é verdade. Fica a imunidade, né? Fica a memória da Fica na imunidade. memória. Então, assim, você não pode, no teste rápido deu positivo, no exame de sangue a plaqueta tá boa e o animal tá pulando, brincando, tocando terror. Não, não vai tratar, né? Vai esperar. Agora, o exame deu positivo, a plaqueta tá baixa, o animalzinho tá prostrado, vomitando, não quer comer, tá esquisito, trata. Com certeza. Ah, legal. Adorei. Deixa eu trazer algumas perguntas que eu tenho. A gente falou muito sobre isso. Quais doenças silenciosas costumam ser descobertas tardiamente? Porque isso acontece. Trouxe tudo que você tinha para falar, todas as doenças. E também que a prevenção é ideal. Mas quiser adicionar alguma informação nessa pergunta? Qual pergunta? Desculpa. Quais doenças silenciosas costumam ser descobertas tardiamente e por que isso acontece? Que é o que a gente falou na live toda. São todas aquelas que a gente citou. E por que acontece? Porque falta prevenção. Falta de prevenção. Tem uma pergunta aqui da Simone. Tumor de pâncreas dá algum sinal? A minha irmã perdeu o cachorro com tumor super avançado e não percebemos nenhum sinal. O pâncreas é um órgão bem... A Pete teve, eu falei, a Pete teve, eu acho que em todos os órgãos a Pete tinha alguma coisa. Teve pâncreas, teve adrenal, teve teve no baço. Todos os lugares que vocês possam imaginar, a Pete teve e não partiu por nenhuma desses problemas. Você acredita? O pâncreas, ele é um órgão silencioso mesmo. A gente tem que ficar de olho no ultrassom. Uma que ele é bem escondidinho, né? A gente tem que ter uma profissional de ultrassom bem bacana para ver alguma alteração ali de tamanho, de contorno, porque senão passa despercebido, né? Mas como está muito avançado, é muito, muito estranho não ter tido nenhum sintoma, porque geralmente o pâncreas, ele dói muito, é um órgão muito doloroso. Quando a gente pega cachorro com pancreatite, nossa, a gente não consegue tocar no abdômen de tanta dor. O cachorro tem vômito, não come, fica com aquele estômago enjoado. Então, assim, não sei, avançado no pâncreas infelizmente, foi bem silencioso mesmo, para não ter percebido nada, mas dificilmente, viu, acontece dessa forma, porque quando está avançado, algumas coisas acontecem antes. Em humanos, que eu sei, né, devido à biomedicina, eu sei que o câncer no pâncreas é um baita de um problema, é um dos piores cânceres que tem, e falam que é muito ruim, ele é muito devastador, então é uma doença muito... Imagina em pet também, né, que não fala, não consegue se expressar o que tá doendo, o que tá acontecendo, ele se expressa do jeito dele. Se a gente não vê, ou não tem esse feeling, ou não leva o médico por qualquer coisinha, o médico veterinário, aí vira um problema porque a gente acha que é normal. Como você falou, é da idade, tá quietinho por causa da idade. Então, qualquer mínimo sinal, o ideal é levar já, né? E se tivesse feito, talvez, o preventivo, né, a cada ano da idade do bichinho, talvez teria pego. Porque não é só levar para ver se está tudo bem, é fazer um check-up, né? Fazer um exame de sangue, fazer um hemograma, fazer um ultrassom, o básico. O exame de ultrassom é muito bem-vindo, ele vê tudo. Ele vê a anatomia da bexiga, vê se tem pedra, vê intestino, ele vê rim, se está bem, ureter. Nossa, ele vê vesícula biliar, vê se não tem pedra na vesícula, vê se não tem lama, fígado, estômago. Nossa, ele é um exame perfeito, completo. Para completar ainda mais, é um raio-x de tórax. Raio-x de tórax. Ultrassom abdominal, exame de sangue, nossa, melhor do mundo. É o combo da prevenção, né? Olha, ela falou que o único sinal que teve, aquele urinou preto por 3 dias, deu convulsão de manhã e à tarde faleceu. Mas já imagino que já esteja num nível, já estava num nível bem avançado, né, para chegar. Urina escura a gente também tem um problema, porque a gente fica meio que pensa em leptospirose, rato, não sei
né, se na casa dela ali tem problema com rato, porque rato transmite leptospirose e a urina escura. Geralmente a gente pensa em Às vezes teve tudo isso, né? Às vezes teve a questão da leptospirose, e como já estava com problema. Ou às vezes nem foi leptospirose, foi alguma doença renal também, ou alguma doença de bexiga mesmo, alguma cistite, que deve ter sido dado, e aí essa urina ficou escura. Então, assim, é muito detalhe, né? Mas, infelizmente, o pâncreas está com tumor avançado e não tem nenhum sinal anterior, é meio estranho. E deixa eu te trazer mais uma pergunta. Gente, é muito bom ter médico veterinário, porque a gente que tem pet, tudo a gente quer saber. Eu pergunto tudo. Quando eu vou no veterinário, eu passo horas perguntando. A Fran perguntou: dou ração sênior para minha idosinha e misturo com um pouco de fígado. Frango ou patê de idoso na ração? Ela está um pouquinho gordinha. Como saber o limite de carne para incluir na ração? Ela dá a quantidade da ração que é orientado na embalagem para baixo nível de atividade. Então, esse complemento em alimentos, né, em carne, frango, para saber o limite. É com um nutricionista, né? O ideal, veterinário. O ideal é com nutricionista, mas assim, como ela tá gordinha, por isso também que é importante você sempre estar no veterinário para fazer essa pesagem, né? Aqui a gente pesa todo mundo toda vez que vem, né? Esse hábito para a gente acompanhar, ver se está engordando, ver se está emagrecendo. Então, assim, se ela tá gordinha, é sinal que ela tá ingerindo mais do que tá gastando. Isso daí é fato. Né? Ninguém é gordinho fazendo dieta, dificilmente. Né? Então, assim, o que eu aconselho ela diminuir as calorias. Ou ela diminui a quantidade de ração e continua com a mesma quantidade da carninha, ou ela diminui a quantidade do petisco e continua com a mesma quantidade de ração. Mas o ideal seria pesar para ela diminuir e ver se está tendo efeito. Porque às vezes ela diminui, mas mantém o peso. E aí pode ser algum outro problema também. Né? Pode ser. Além né, da caloria ingerida a mais, tem que investigar se não tem nenhum problema endócrino aí causando essa. Verdade. Mais gordinho. Mas, no geral, se ela quiser testar e diminuir um pouquinho mais da caloria, ou da carne, ou da ração, seria interessante. Né? E evitar. Atividade física, né? Tentar passear mais. Fazer alguma evitar o serviço, né? Porque tem cachorro que você vai sentar para almoçar ou para tomar café, ele fica na perna, aí ganha um pedacinho de queijo, ganha um pedacinho de pão, e isso daí é tudo caloria que leve. Ai, tô comendo manga, eu vou dar, tô comendo manga, eu dou. Então, isso tudo ao longo do dia, se você for somar, você acaba dando uma caloria extra que vai acumular na gordurinha. Então, uma coisa que era só a ração e um frango ali, você começa a dar um pouquinho, dar um pão, dar um negocinho que você tá comendo e fala, é só um pedacinho, mas igual na dieta humana, você junta tudo no final do dia, dá uma caloria desse tamanho aqui, ó. A Denise falou que a maioria das doenças começam pelos rins, os rins são fortes, mas quando tem alguma coisa também... E a Thalita disse que é da cachorra dela. Quando a cachorra só quer comer, dormir e pedir mais comida. Aí é questão de manejo. Tem que cuidar do seu pet, porque senão eles só vivem para comer. Come e dorme. É a vida mansa, que todo mundo quer. Até eu quero essa vida. Cara, a gente fez um monte de pergunta para você. Eu nem sabia que ia surgir tanta pergunta, mas eu fico feliz de ter se divertido. Foi muito bom. Foi muito enriquecedor. Eu gosto de passar o que eu sei, né? Nossa, só felicidade isso. Se vocês acham que aqui está incrível, imagina no evento. Eu estou vendo como é que eu vou manejar para trazer esse monte de perguntas para Liliane no dia do evento, porque tem muita palestrante incrível. Ela é a nossa médica veterinária. Tem uma psicóloga do crematório, Life Assistência Funeral,
E tem também a nossa psicóloga, que é a Raquel, ela é especialista em luto pet. Então, vocês estão, assim, munidas de profissionais maravilhosos. Além de mim, estarei lá também, gente. Que isso? Profissionais maravilhosos. Vocês vão poder encher a gente de pergunta dentro do prazo que a gente puder. A gente vai tentar falar o suficiente, mas trazer esse espaço, talvez, para vocês poderem conversar com a gente, trocar essa ideia, essa vibe, trazer experiências também que vocês tenham. Esse evento, ele está maravilhoso. Nós estamos pensando nele há um tempão. Está sendo assim... Tá dando aquelas palpitações de ansiedade de felicidade. Sabe quando você tá animada para fazer alguma coisa? É o jeito que a gente tá preparando tudo. Todos têm temas, assim, específicos. Um liga o outro. Então, vocês estão no lugar certo para vocês se inscreverem. A Simone tá agradecendo aqui, Lili. Vejo os agradecimentos para você. Adorou. Para você se inscrever, clica aqui no meu nome. Ou quando finalizar a live, clica no meu nome. Vai ter um link em azul. E aí vai ter uma das opções que é entrar pro evento. E vai ser dentro do grupo. Então, você entra no grupo. No dia 30/11, eu vou mandar o link para vocês entrarem a partir das 18 horas, um pouquinho antes, para vocês entrarem lá no Zoom, que vai ser no Zoom provavelmente, e vocês acompanharem todo o evento. Vai ser tudo no mesmo link, vai ser algo maravilhoso. Vamos ver como é que vão ser as pausas, perguntas, mas vai ser um evento incrível, enriquecedor. Essa live já foi incrível. Imagina um evento, é um evento. Estamos fazendo um evento para você. É do nosso coração para o coração de vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu, Liliane, não tenho como agradecer a sua disponibilidade, que passou mais de uma hora aqui comigo. Eu vou deixar essa live salva. Eu acho que vai para o seu Instagram também. Se não for, a gente baixa e coloca lá, porque essa live ficou magnífica. Eu amei essa live aqui, perfeita. E é puro conteúdo, é pura essência essa live aqui. E todos os tutores precisam passar por essa live para saber um pouquinho de como é que cuidar e fazer a prevenção do seu pet, que é o amor das nossas vidas. Hoje aqui estamos unidas por causa dos nossos pets. Então essa live é para trazer cuidado, amor e mais tempo de vida e qualidade para eles. Essa live enriqueceu até a mim, que nem tenho mais cachorro, nem tenho mais nenhum pet por enquanto. Mas foi perfeita, Liliane, muito obrigada. Quer deixar alguma informação? Onde é que fica a sua clínica? Fala da sua clínica, menina. A minha clínica é em Piratininga, no interior de São Paulo, pertinho de Bauru. E para quem quiser seguir a página, tem vários vídeos lá com várias dicas legais. Toda quarta-feira a gente solta o Fala Doutora sobre um assunto pertinente, né? Dicas sobre o mundo pet, é bem bacana. Então, quem quiser seguir é Alquimia_Vet. Alquimia com que muda. Se você puder fixar, se você puder fixar o nome, só para as pessoas saberem, né? Como que escreve? Alquimia_Vet. Vai estar lá nos meus stories também. Tem em todos os lugares, vocês possam imaginar, tem o @. Tem também nas legendas. Eu fiz uma publicação falando sobre a palestra dela, que vai ser uma palestra incrível, que é sobre eutanásia. Passei por isso, então é um tema que eu gostaria muito de trazer. Tem lá também na descrição o @, tá nos stories também, vou continuar publicando. Denise me lembrou, tem mais live de esquenta essa semana. A gente vai estar com a psicóloga, a psicóloga Natália. Ela é uma das fundadoras do crematório da Laica. Gente, é incrível. Tudo sobre cremação. É um negócio assim maravilhoso. E vocês vão adorar também essa live. É uma live de esquenta para o nosso evento. São assuntos pertinentes que vão ter a ver com o nosso evento. E eu também vou fazer algumas lives aqui para a gente conversar sobre joia afetiva, sobre o luto pet, a minha experiência como tutora, né? Não só como profissional de joias, mas a experiência como tutora. Então, essa live vai ficar salva. A Camille disse que se vocês clicarem aqui em cima, ó, dá para achar o @ da Alquimia também, que é o @ da Liliane. Então é só clicar lá, vocês já podem seguir ela também. Ela estará no nosso evento. Entrem no grupo para vocês ficarem ligados, saber todas as novidades e no dia do evento vocês poderem participar com a gente. Tá ótimo?
Tá, muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade. Eu agradeço. Eu tô aqui com o coração, assim, transbordando de alegria. Porque Compartilhar é muito eu bom. amo muito. Eu gosto, se deixar eu falo disso o dia inteiro. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu só queria agradecer a você por esse convite. E agradecer por todo mundo que participou, que fez perguntas. Então, só gratidão. Eu agradeço, Li. Estaremos no evento. Se quiser fazer outra live aí, tiver à disposição, porque o povo tem o que perguntar. Faz umas enquetes lá nos stories e a gente traz. Se quiser abrir também nos seus stories caixinha de perguntas. Legal, É bom. Vamos esperar passar o evento, aí a gente combina uma próxima live com outro tema. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Amei, já amei. Obrigada, Liliane. Um beijo. Até logo, viu? Até domingo, então. Até domingo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.